No Saber Direito desta semana, Carlos Alberto Lima de Almeida apresenta um curso sobre direito antidiscriminatório. Durante as aulas, ele aborda o conceito, as fontes e a história. Também discute essa área do direito na educação e na advocacia e avalia os desafios contemporâneos nesse segmento. Assista a aula 3. Olá, estamos começando a terceira aula do programa Saber Direito sobre o tema Direito Antidiscriminatório, uma produção da TV Justiça, iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Para você que nos assiste e já sabe, os programas podem ser assistidos pela TV, pelo canal do YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. Acesse os conteúdos do programa Saber Direito, produzido pela TV Justiça. Na aula de hoje, o tema Advocacia Antidiscriminatória. Esse é um tema que nos desafia a pensar no processo formativo dos profissionais do campo do direito, especialmente aqueles que vão atuar na advocacia, e também pensar nas diferentes possibilidades do exercício profissional no campo do direito antidiscriminatório. Inicialmente, para pensar nesse contexto que envolve o processo formativo dos profissionais no campo do direito, eu quero fazer uma referência às diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito. Por que falo sobre a importância de trazer esse tema antes de falarmos efetivamente do exercício da advocacia? Durante os 5 anos do bacharelado em Direito, nós temos contato com diferentes disciplinas, aquelas que compõem o eixo de formação geral, aquelas que compõem o eixo de formação técnico-jurídica e, por fim, aquelas que estão dentro da formação prática profissional. Pensar nesse contexto prático-profissional nos leva já para a possibilidade do exercício. Mas isso só vai acontecer lá no 7º período. Antes disso, quando nós iniciamos o curso de Direito, naquelas disciplinas do chamado eixo de formação geral, nós temos contato com diferentes campos do saber: antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, história, psicologia e sociologia são algumas das disciplinas que vão nos dar a formação básica necessária para que nós possamos pensar, articulando aqueles conteúdos das disciplinas que estão no contexto do eixo de formação técnico-jurídica, e aí pensamos em direito civil, direito penal, direito do trabalho, dentre outros exemplos, articulando com aquelas disciplinas do eixo de formação básica. Entender esse processo não é algo simples para quem inicia o curso de Direito. Na realidade, quando a gente entra no curso de Direito, a gente tem a expectativa de começar logo estudando aquelas disciplinas que despertam interesse: direito penal, direito civil, direito do trabalho, e de repente você se depara com essas outras disciplinas aqui mencionadas que estão no eixo de formação geral. Mas falar das disciplinas do eixo de formação geral é fundamental para que a gente possa, por exemplo, entender o contexto de um campo como o que envolve o direito antidiscriminatório. Se nós pensamos em diferentes contextos relacionados à temática dos direitos humanos, e a gente pensa numa perspectiva de universalidade quando falamos em direitos humanos, pensamos num contexto que envolve a proteção em diferentes perspectivas, em espaços geográficos e estados. Quando nós pensamos na ordem interna de cada país e lançamos um olhar especificamente para o campo dos direitos fundamentais, portanto, aqueles direitos que estão constitucionalizados na ordem interna, nós temos um desafio quando vamos tratar da temática que envolve o direito antidiscriminatório, que é exatamente essa ponderação
entre esses direitos tidos como universais, relacionados aos direitos humanos, e esses que estão estabelecidos numa ordem interna, para, diante de situações concretas, podermos pensar em questões de discriminação a partir dos diferentes marcadores sociais da diferença e em como trabalhar tanto na perspectiva preventiva, portanto, evitando que as situações de discriminação aconteçam nas relações travadas na sociedade, quanto também na repressiva, diante de situações concretas, o que fazer? Como resolver os problemas? Esse é o desafio que os profissionais do direito têm ao trabalharem com a temática que envolve o direito antidiscriminatório. Pensar, portanto, nesse processo formativo nos desafia a diferentes olhares, tanto no decorrer dos 5 anos do curso de Direito, quanto especialmente quando vamos trabalhar nas questões relacionadas à prática jurídica. Eu coordeno o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Vassouras, no campus Maricá. Lá, nós recebemos alunos até o 6º período para a introdução à prática jurídica. É um momento que precede o que nós chamamos de estágio supervisionado obrigatório, que acontece a partir do 7º período do curso de Direito. Qual a finalidade desse trabalho? Fazer com que esses alunos, desde o início do curso, possam ter uma formação humanística, pensando exatamente no atendimento real, num atendimento em que o direito não é visto apenas num contexto de uma letra fria da lei ou da Constituição, mas sim no contexto que envolve as situações do dia a dia, as questões de ordem prática. Costumo dizer que cada assistido que procura o Núcleo de Práticas Jurídicas, ele precisa ser recebido, acolhido, e o aluno precisa ter o que nós chamamos de uma escuta ativa sensível. Por quê? Porque esse aluno ele é o primeiro intérprete do problema que está sendo colocado. É esse aluno que, diante dos fatos, precisa conseguir articular a história que está sendo contada com o direito aplicável. Mais do que isso, precisa pensar no direito aplicável e como que, na realidade, ele vai provar aquela história que está sendo contada, de maneira que o juiz, ao examinar a questão que lhe é submetida, possa formar a sua convicção considerando a prova dos autos. Ou seja, não basta contar uma boa história, não basta saber localizar o direito aplicável, é preciso que você também saiba articular de maneira correta as provas que serão deduzidas nos autos. Isso significa dizer que, no contexto das provas, pensar numa prova documental, numa prova testemunhal, numa prova pericial, na escolha se vai requerer ou não o depoimento pessoal da parte contrária, são escolhas que o profissional do direito, no exercício da advocacia, vai precisar saber fazer. Mas, ainda assim, tudo isso se perde se o pedido não for bem formulado. E é aí que entra a nossa preocupação ao falar desse processo formativo. Porque as disciplinas que envolvem esse eixo de formação prático-jurídica, ela, na realidade, se desenvolvem nesse espaço que é o Núcleo de Práticas Jurídicas. É nesse momento que esse aluno do curso de Direito ele vai poder vivenciar na prática todo aquele conhecimento teórico que foi sendo apresentado no decorrer de sua formação. E ele precisa, por exemplo, saber articular com aqueles conhecimentos que estão no eixo de formação geral, ou seja, que formam a base desse aluno. Então, uma questão, por exemplo, que envolva racismo na sociedade brasileira, ele vai se apropriar dos conhecimentos da sociologia para poder articulá-los com o conhecimento que ele adquiriu no campo do direito especificamente.
mas ele saber explicar a categoria racismo é fundamental. Ter a sensibilidade para entender a história que é contada por uma pessoa, por exemplo, que está num contexto de violência doméstica, uma mulher que está sendo discriminada na sua questão de gênero, é necessário que ele tenha, nas aulas de psicologia, desenvolvido essa escuta ativa sensível. Esse processo formativo vai fazer com que ele olhe para a pessoa que está na sua frente e apreenda o que está sendo contado de uma maneira mais sensível e não de uma maneira mecânica. Mas esse é um processo que ele é realizado aos poucos, por etapas. Ele não é do dia para a noite. Da mesma maneira que durante a gravação do nosso programa Saber Direito, eu tenho que fazer uma transição suave entre as câmeras, esse aluno também precisa fazer uma transição suave entre esses diferentes conteúdos e, na frente da pessoa que busca a orientação jurídica, ele precisa também saber entregar essa orientação jurídica de uma maneira delicada, cautelosa e, ao mesmo tempo, sensível ao que está sendo apresentado. Mas isso também não difere do que o profissional vai ter que fazer depois de formado. Daí a importância de destacar esse processo formativo. Daí a importância de falar da necessidade do investimento em estudos que estão relacionados a esse eixo de formação geral, que é fundamental para modificar as práticas dos profissionais do direito. Há um exemplo que eu sempre gosto de trazer, e é um exemplo muito triste, mas é um exemplo muito significativo. No Dia da Consciência Negra, trabalhadores estavam entregando bebidas num restaurante no bairro da Tijuca, lá no estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, o gerente do estabelecimento entregou para cada um daqueles trabalhadores uma banana. E, ao fazer a entrega, disse: esse é um presente, é uma homenagem pelo Dia da Consciência Negra, em homenagem a vocês e a todos de sua raça. Esse caso ele foi registrado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, que equiparou a injúria racial ao crime de racismo. Ele foi registrado como injúria racial. Isso sempre me levou a questionar se no processo formativo das pessoas que estavam envolvidas no enfrentamento daquela situação concreta, se havia a consideração necessária para entender que, ao dirigir a ofensa à coletividade, a todos, no Dia da Consciência Negra, o enquadramento, a moldura que deveria ser observada na tipificação, a meu sentir, era a moldura do crime de racismo. Mas por que em muitos casos, o registro ocorre dentro de um contexto de injúria racial? Talvez a hipótese que a gente tenha é que, na maneira de interpretar situações concretas do dia a dia, a leitura e a interpretação que envolvem o direito muitas vezes está distanciada desses outros saberes que devem ser considerados na hora do julgamento, da análise dos casos que estão sendo apresentados. Então, você, na condição de primeiro intérprete de qualquer situação concreta, precisa desenvolver a sensibilidade para, diante dos fatos concretos que são apresentados, pensar no direito aplicável, mas pensar no direito aplicável não apenas com uma interpretação fria da lei, mas sim articulando os diferentes saberes. É você, diante de uma situação concreta, por exemplo, que envolva a discriminação por pessoas de cabelo crespo, ou que usem o cavanhaque, ou que sejam obesas, você saiba fazer uma interpretação, por exemplo, na esfera trabalhista,
entendendo que esse tipo de discriminação cria uma situação de desigualdade de tratamento que não é razoável no nosso sistema. Convido vocês a conhecer, por exemplo, a obra Discriminação Estética, de autoria do professor Adilson José Moreira, Gabriela Dol Martinelli, Helena de Araújo Bento, Luana Pereira da Costa e Rafaela Pavanello Palmieri. Essa obra traz casos muito interessantes que nos ajudam a pensar o contexto que envolve a discriminação estética. 3 julgados aqui do Tribunal Superior do Trabalho são mencionados, por exemplo, nesse contexto de análise. Acabei de mencionar, por exemplo, uma situação de discriminação pelo uso de cavanhaque. No outro contexto, por cabelos crespos. E num terceiro caso, envolvendo a situação de obesidade. É preciso que a gente dê conta que as discriminações elas vão acontecer em diferentes momentos da vida profissional e que muitas vezes essas situações de discriminação são invisibilizadas, porque muitas vezes as pessoas têm receio de perder seus empregos, têm receio de retaliação por parte dos seus superiores hierárquicos nas estruturas de trabalho, mas que se revelam dentro de um contexto não apenas de discriminação estética, como aqui colocado, mas que envolvem, no final da história, aquele marcador social da diferença que já me referi na aula 1 e na aula 2. Nós já sabemos que os marcadores sociais da diferença, eles nos auxiliam a compreender diferentes tipos de discriminação que podem alcançar o ser humano. Então, quando falamos de raça e etnia, quando falamos de gênero, quando falamos de idade, quando falamos de deficiência, quando falamos de religião, quando falamos de corpo e estética, quando falamos da sigla LGBTQIAPN+, por exemplo, estamos falando de um conjunto de marcadores que se prestam para discriminações. E é esse olhar sensível que todos nós, profissionais do direito, estamos desafiados a lançar no nosso dia a dia de trabalho. Convido também vocês a conhecerem a obra Discriminação Estética ou por Aparência Física no Trabalho, de autoria de Ellen Lindemann Voter. Essa obra também traz diferentes elementos que nos auxiliam, no contexto da prática profissional, a pensar e problematizar a atuação na esfera trabalhista. Porém, quando nós falamos dessa advocacia antidiscriminatória, é preciso que a gente tenha a cautela e, por que não dizer, o bom senso de advertir aquele que nos assiste que não estamos falando de um nicho de trabalho em que nós já estamos prontos para o enfrentamento a partir desses diferentes marcadores sociais da diferença. Quem está acompanhando as aulas do curso de Direito Antidiscriminatório desde a aula 1 já deve ter na lembrança os diferentes tratados internacionais que versam sobre diferentes formas de discriminação que se fizeram presente e se fazem presente ainda na atualidade nas diferentes relações sociais, em diferentes espaços nas relações entre seres humanos, independente dos estados, independente das ordens internas que estão organizadas. Conhecer todos esses tratados é algo que, mesmo quem está se debruçando e estudando com alguma regularidade, é um desafio constante. É um desafio que requer um estudo contínuo. E é também um desafio que nos obriga a prestar atenção nas decisões que são proferidas nos diferentes sistemas de proteção aos direitos humanos. A nossa tendência, inicialmente, é achar que, diante de um novo direito ou de uma possibilidade de prática profissional, nós temos ali um nicho e que vamos ter muitas oportunidades de trabalho e, por consequência, por que não dizer, na advocacia privada, de ganhar dinheiro. Mas é importante a gente ressalvar que dinheiro
honorários são consequência de um trabalho, e de um trabalho que precisa ser feito com muita responsabilidade. Porque quando falamos dos marcadores sociais da diferença, nós temos diferentes possibilidades de molduras e enquadramento, seja pensando na ordem internacional, dentro do que aqui apresentei como direito internacional antidiscriminatório, e aí somos desafiados a buscar exatamente essas produções de tratados internacionais que versam sobre questões de direito, para que depois possamos olhar na ordem interna de cada país, e aí mais especificamente pensando no direito antidiscriminatório na perspectiva da República Federativa do Brasil, nós conseguirmos compreender o desenho que está apresentado na Constituição de 1988, em relação especialmente aos fundamentos da nossa República, aos objetivos fundamentais, como eu aqui já expliquei, destacando em particular, tanto em relação aos fundamentos, o princípio da dignidade da pessoa humana, e em relação aos objetivos fundamentais, o recorte que envolve a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, uma sociedade que tenha por objetivo a redução das desigualdades sociais e uma sociedade em que a promoção do bem de todos ocorra sem discriminações de qualquer natureza, tais como cor, sexo, idade, como aqui exemplos do que temos no artigo 3º da Constituição. Entender isso é fundamental para que a gente possa olhar, ainda no corpo da nossa Constituição, os diferentes caminhos que estão lá traçados para diferentes possibilidades de proteção. Proteção de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, proteção de pessoas idosas, proteção de crianças e adolescentes, proteção de negros, proteção de indígenas, proteção dos quilombolas, por exemplo, categoria que também foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, proteção das pessoas com deficiência. E nós pensarmos, então, nesse conjunto de proteções que estão relacionadas a diferentes marcadores sociais da diferença, também tendo que observar depois o conjunto normativo que vai afetar cada uma dessas situações concretas. O que estou querendo dizer é que, por melhor que seja a sua preparação, o fato de você ser, por exemplo, um advogado que tenha se debruçado em relação às questões que envolvem pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, pode fazer com que você, nas questões que envolvam essa temática, se sinta preparado para o exercício. Mas apenas para a gente usar esse exemplo, mesmo as questões que envolvem pessoas com deficiência, elas apresentam diferentes recortes. Por exemplo, será que você, que se especializou nas questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência sensorial visual, pessoas que tenham a cegueira, a baixa visão, dentre outros fatores, você, da mesma maneira, está preparado para atuar, por exemplo, em relação a direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo? Será que você, dentro de um contexto que envolve a atuação na defesa, por exemplo, de pessoas com doenças raras, você se sente preparado para atuar em relação aos direitos de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Será que você, diante de um contexto que envolve a deficiência intelectual, também se sente preparado em relação aos direitos de uma pessoa que tem transtorno opositor desafiador? O que eu estou tentando chamar é que, mesmo na questão que envolve pessoas com deficiência e neurodivergentes, nós temos um espectro muito amplo de conteúdos que nos desafia a um estudo contínuo. E as situações de discriminação, elas vão acontecer em diferentes ambientes. Elas vão acontecer muitas vezes no campo da educação, nas relações com as instituições de ensino, nas instituições de saúde, com os planos de saúde. Elas vão acontecer também em situações de lazer. E você
pode não se ver apto para o enfrentamento. Ou seja, o estudo se faz necessário o tempo todo. É, é fundamental que você tenha, em relação aos temas que marcam o direito antidiscriminatório, a noção exata que não pode ser encarado como um estudo que você vai ter uma atuação e que você não precise de uma atualização permanente. É claro que você pode olhar para mim nesse momento e falar assim: mas qual o campo do direito que não apresenta esse desafio? Cite, por exemplo, se no direito do trabalho, no direito penal, no direito tributário, no direito financeiro, esse desafio de atualização constante, de estudo, ele também não se faz necessário. É claro que ele se faz necessário, mas é importante que a gente chame a atenção que estamos trabalhando com situações que envolvem a necessidade de um olhar humanizado. E um olhar humanizado para pessoas que recebem muitos nãos na vida, pessoas que recebem muitos nãos nas relações sociais, pessoas que recebem muitos nãos quando tentam matricular um filho na escola, quando tentam muitas vezes fazer uma autorização para uma cirurgia, quando tentam muitas vezes ter acesso aos direitos básicos. Pessoas que muitas vezes vêm com uma carga de sofrimento internalizada e que, se você, de fato, não estiver preparado para esse desenvolvimento da escuta ativa, sensível, que eu me referia, para um olhar verdadeiramente apurado para o extensivo rol de leis que estão aí sendo promulgadas em diferentes órgãos do nosso poder legislativo, e aí eu chamo a sua atenção para a necessidade de um olhar para a legislação federal, para a legislação dos estados e, muitas vezes, para a legislação municipal, de maneira a dar conta como que as diferentes questões que envolvem os marcadores sociais da diferença, elas se fazem presentes em leis com diferentes propósitos. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma lei estadual que garante o mínimo de matrícula de 2 pessoas com transtorno do espectro do autismo em instituições de ensino. Reparem, eu disse uma lei estadual que garante o mínimo, mas o mínimo não quer dizer que não possam ter mais autistas na sala de aula. É importante nessa hora que a gente pense, bem, se eu tenho no mínimo 2 pessoas com autismo, com garantia de vaga numa sala de aula no estado do Rio de Janeiro, como ficam as outras pessoas com deficiência ou neurodivergentes? Será que elas também terão a mesma possibilidade, a mesma garantia de vaga? Será que o acesso se dará da mesma maneira? Em contrapartida, como as famílias vão receber pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência nessa escola que supostamente desenvolve a educação para pessoas típicas e pessoas atípicas? Será que nas situações concretas do dia a dia, todas as pessoas envolvidas, familiares, profissionais da educação, estarão prontos e aptos para o desenvolvimento de relações fraternas de acordo com o princípio da solidariedade, que eu já mencionei aqui na aula passada, na aula 2, em que nós tratamos do direito antidiscriminatório no Brasil, e eu me referi ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em relação à constitucionalidade da Lei Brasileira de Inclusão? Será que, quando nós estamos falando no direito dessas pessoas, e aí ainda pegando o recorte específico das pessoas com transtorno do espectro do autismo, você, advogado, está pronto, por exemplo, para um debate na perspectiva pedagógica do direito à educação especial inclusiva? Será que você conseguirá desenvolver uma linha de argumentação a demonstrar, sem a necessidade de um litígio,
a importância do atendimento educacional especializado? Será que você, nessa hora, dá conta de entender os diferentes instrumentos que estão inerentes a essa relação? O PEI e o PAE. Esse ponto nós vamos desenvolver com maior cuidado na aula de amanhã, a aula 4, onde vamos falar da educação antidiscriminatória. Mas pensar na educação antidiscriminatória também faz com que você, profissional do direito, do lugar de advogado, conheça esse conjunto normativo que muitas vezes não está no plano apenas das leis federais, não está apenas no plano das leis estaduais ou das leis municipais. No próximo encontro, a aula 4, em que nós vamos trabalhar essas questões relacionadas à educação antidiscriminatória, nós vamos aprofundar um olhar específico para a organização desses documentos e normativas que envolvem o sistema educacional brasileiro. O que é importante, então, você, profissional do direito, perceber? Que falar das diferentes questões que envolvem o direito antidiscriminatório desafia que você tenha um olhar para muitas questões relacionadas ao campo do direito. Como nós fizemos aqui a menção, por exemplo, aos trabalhos que envolvem a discriminação estética ou por aparência física. Como nós fizemos já também em encontro anterior, referência à obra Ensaio sobre Direito Processual Antidiscriminatório, do professor Alexandre de Castro Catarina, em que nós temos por foco a importância de entender como, no direito processual, nós temos uma perspectiva racial para a interpretação do direito e para a realização dos julgamentos. Mas se você não é um advogado sensível a essas questões, que não está preocupado nesse contexto que envolve o seu estudo, a sua preparação para o exercício profissional, essas questões podem passar desapercebidas. E o que é mais importante você observar em relação a esse ponto? É que, ao deixar que essas questões passem desapercebidas no seu processo formativo, você, na realidade, não dê conta da estruturação adequada do direito aplicável na defesa dos interesses do seu cliente. Quando falo, então, desse processo que envolve um contexto de formação humanizada, de formação de cuidado com a interlocução naquele momento em que a pessoa está expondo seu problema, especialmente quando nós estamos nos referindo às diferentes questões que estão relacionadas ao direito antidiscriminatório, estou provocando que cada um de nós, no exercício da profissão, consiga contemplar as diferentes interlocuções e atravessamentos que o campo do direito vai fazer com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, se a sua atuação é uma atuação relacionada às políticas públicas, é importante que você pense que não tem execução, não tem implementação de políticas públicas, aliás, não tem nem mesmo formulação de políticas públicas, que a gente possa estar pensando de maneira desassociada à questão dos recursos. Ou seja, pensar em como nós vamos garantir direito à saúde, direito à educação, direito à moradia e seus diferentes atravessamentos em contextos de discriminação social, nos leva também a ter que pensar por intermédio de fontes de receita que serão necessárias para que tais políticas públicas que estão sendo pensadas, elas estejam contempladas no orçamento público e, por consequência, possam ter depois o tratamento adequado pelo Poder Executivo na hora de sua realização. Ora, se você é um advogado que não para e faz essa articulação pensando no direito financeiro,
com o campo das políticas públicas, a importância do orçamento para as questões sociais, será que, de fato, diante de uma situação concreta que você tenha que submeter ao Poder Judiciário, você conseguirá deduzir em juízo as articulações necessárias para o enfrentamento da questão? A luta pelo direito, portanto, ela é uma luta que se faz não apenas dentro de uma perspectiva daquele direito clássico, dentro do eixo de formação profissional próprio do campo. Pensar o direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito financeiro, direito tributário, direito constitucional, sem articular esses diferentes saberes, muitas vezes pode fazer com que você tenha uma atuação precária. Outro ponto que é importante é que a gente possa também pensar dentro da dinâmica que envolve o nosso sistema de justiça, é que quando nós falamos de sistema de justiça, nós estamos falando de diferentes atores sociais. Pensar no exercício da prática profissional a partir da advocacia requer que você, profissional, também conheça métodos adequados de solução de conflitos. Não adianta você pensar que o caminho do judiciário é o único caminho possível para solucionar os conflitos que estão aparentes. Então, se é uma questão que versa sobre direitos LGBT, QI, APN+, se é uma questão, por exemplo, dentro desse recorte que eu fiz agora, você tem um aluno que deseja ser tratado pelo seu nome social. Como é que você faz valer esse direito? Como que, na realidade, esse direito ao nome social, ele é exercido se você tem mais de 18 anos? E como ele é exercido se você, por exemplo, é um adolescente? Se você for uma criança, esse direito poderá ser exercido? Reparem que a mesma pergunta envolvendo, por exemplo, nome social, ela requer, por parte do profissional do direito, o conhecimento de que maneira essa questão está normatizada, para que ele possa fazer o enfrentamento adequado. Na aula em que nós vamos tratar da educação antidiscriminatória, eu vou voltar a esse ponto. Mas fica aqui lançada uma semente de reflexão para que você pense de que maneira você pode solucionar, você advogado que está nos assistindo agora, uma questão envolvendo o nome social. Agora, para mostrar como essas questões também não são simples, vou fazer uma outra pergunta. Dentro das situações que envolvem as diferentes discriminações possíveis, e se o seu aluno de uma escola deseja usar o nome afetivo e vira para você e pergunta: doutor, nome afetivo é a mesma coisa que nome social? Qual a resposta que você daria? O fato de eu desejar usar um nome afetivo vai me criar alguma situação de discriminação? Será que sim? Será que não? Em que contexto? Agora, verificando uma outra situação concreta. Uma pessoa que tenha o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ela tem direito a ter preservada essa condição, por exemplo, no ambiente escolar? Se essa pergunta lhe chega como profissional, qual a resposta que você daria? E se ela sofre uma discriminação, essa situação consistiria em crime? A Lei 12.984, de 2 de junho de 2014, ela define o crime de discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência, o HIV, e doentes de AIDS. Então, constitui crime as seguintes situações: recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça como aluno em creche ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego,
segregar no ambiente de trabalho ou escolar, divulgar a condição de portador do HIV ou de doente de AIDS com o intuito de ofender-lhe a dignidade, recusar ou retardar atendimento de saúde. Reparem que essas situações, previstas como crime por intermédio da Lei 12.984 de 2014, são situações que desafiam a nossa percepção profissional a diferentes possibilidades de situações concretas que podem acontecer em qualquer estabelecimento. Seja um estabelecimento de ensino, seja em qualquer outra situação, por exemplo, que envolva o emprego da pessoa, a candidatura da pessoa ao emprego, ou mesmo já a sua atuação profissional, e que, porventura, possa ser determinante por interpretação equivocada do empregador como motivo para sua demissão. Como é que, então, as pessoas são protegidas? Primeiro, é preciso que, então, a gente valorize em todas as questões que envolvem as possibilidades de discriminação a partir dos diferentes marcadores sociais da diferença, as atuações de natureza preventiva. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção da importância do compliance antidiscriminatório e sugerir a leitura dessa obra que envolve lições práticas para um novo mundo corporativo do Fabiano Rosa e da Luana da Costa. O compliance antidiscriminatório ele vai se prestar exatamente para que as empresas se organizem para as suas práticas com o público interno, nas relações, por exemplo, entre trabalhadores e empregadores, não cometam situações de discriminação, como, por exemplo, aquela que eu mencionei na obra Discriminação Estética, em que o empregador foi questionar a utilização de cavanhaque por parte do trabalhador. Em outra situação concreta, julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, nós tivemos um enfrentamento relacionado a uma questão de uma pessoa com cabelos crespos, em outra situação envolvendo exatamente a discriminação de trabalhador por motivo de obesidade. Então, reparem que as situações concretas elas vão se apresentar de diferentes maneiras. Muitas delas, inclusive, com a possibilidade de que as práticas por parte de empregadores, por parte de donos de estabelecimentos, sejam apresentadas ou defendidas, também de maneira equivocada, como brincadeiras. Carlos Alberto, não entendi o que você quis dizer agora. Por que você falou em brincadeiras? Vamos tentar explicar isso melhor. Muitas pessoas, nas suas falas que envolvem injúria racial, que envolvem os seus preconceitos, as suas discriminações relacionadas à questão racial, especialmente aqui no Brasil, elas tentam justificar as suas falas dizendo: não, mas eu não tive a intenção de ofender. Na realidade, se tratava de uma brincadeira. Ora, quando a suposta brincadeira ofende o outro, já deixou de ser brincadeira. Seja na questão racial, seja na questão de gênero, seja na questão de origem, nacionalidade da pessoa, seja em função de uma deficiência, seja em função da sua orientação sexual, as pessoas não podem trazer para a sua fala, como se autorizadas estivessem, falas que tenham o cunho da discriminação, tentando justificar as suas práticas como se autorizadas fossem a essa possibilidade de interlocução com outros seres humanos. Em muitas dessas situações, nós vamos vivenciar aquilo que o professor Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, sociólogo brasileiro, em suas pesquisas apresentou dentro de um contexto que envolve os diferentes recortes de insultos raciais em nosso país.
Por exemplo, a associação de pessoas negras discriminadas em questões econômicas, com falas, por exemplo, relacionadas a favelado, e aí você faz uma discriminação de natureza econômica, associação de pessoas negras, por exemplo, em relação a animais, chamando de macaco, chamando de tizil, ou dentro de uma perspectiva de depreciação de natureza sexual, fazendo uma sugestão que são pessoas promíscuas, ou seja, os insultos raciais, eles se apresentam de diferentes maneiras. O que o professor Adilson Moreira vai também apresentar no seu livro dentro de uma perspectiva que ele apresenta na categoria de racismo recreativo. O fato é que essas formas todas de discriminação, elas precisam ser combatidas na sociedade com uma postura antirracista clara, com um compromisso por intermédio de uma advocacia pautada no direito antidiscriminatório, na defesa constante desses direitos fundamentais dos seres humanos e que fazem com que nós estejamos preparados adequadamente para o enfrentamento em seus diferentes possíveis recortes. Nenhuma dessas situações que eu estou aqui mencionando, a partir de uma exemplificação de diferentes marcadores sociais da diferença, nenhuma delas, sem exceção, eu diria que são situações simples, que são situações que, com meia hora de estudo ou uma olhada rápida nessa ou naquela lei, elas vão fazer com que a gente se considere pronto para o enfrentamento de cada uma delas. As situações que envolvem a condição humana, elas sempre são situações que podem nos surpreender em seus diferentes aspectos. Quando citei o exemplo, por exemplo, de uma pessoa portadora de HIV, eu trouxe exatamente uma situação, por exemplo, concreta que já aconteceu com uma instituição de ensino, em que uma aluna ficou menstruada nas dependências da instituição de ensino e as pessoas não sabiam lidar com aquela situação nova porque era uma aluna que tinha HIV. Isso mostra como que as questões estão também para além apenas do direito. Elas muitas vezes vão requerer essa preparação, que eu me refiro aqui aos profissionais do direito, para profissionais de diferentes áreas. E aí, os estudos interdisciplinares, eles acabam por proporcionar a profissionais de diferentes áreas a melhoria das suas práticas profissionais na medida em que adquirem conhecimento de outros campos do saber sem perder a essência da sua área de formação. Essa perspectiva interdisciplinar, ela me parece fundamental também para a gente ampliar as nossas práticas no campo do direito. A advocacia antidiscriminatória, ela requer de cada um de nós exatamente esse olhar atento para além de um discurso meramente retórico de defesa dos direitos humanos. Para além de uma discussão que muitas vezes se coloca no dia a dia prático, se efetivamente temos um direito antidiscriminatório, se efetivamente essa é uma parte apenas do chamado recorte que envolve os direitos humanos, o que se perde na essência dessa discussão não é o jogo político que muitas vezes vai se processar em diferentes órgãos da nossa sociedade, em que a palavra ou a expressão direitos humanos, ela é uma palavra, uma expressão mais falada do que concretizada na prática. Porque o foco do direito antidiscriminatório recai exatamente em relação às situações concretas de discriminação, do dia a dia. As situações de discriminação que muitas vezes podem estar atentando moradores que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão morando nas nossas calçadas. Nessa hora, falar em direitos humanos apenas na perspectiva do direito à moradia pode ser um belo discurso no contexto de um direito a ser preservado. Mas é preciso mais. É preciso que, no contexto do exercício profissional,
essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade na rua, ela não seja discriminada, ela não seja mais vitimizada do que a própria situação social já lhe apresenta. E nessa hora, a advocacia antidiscriminatória tem um papel fundamental a desempenhar e você precisa estar preparado. Convido agora você, telespectador, a assistir o nosso quiz. Normas institucionais que determinam um padrão de aparência a ser seguido na contratação, na promoção de empregados e fator determinante para a demissão podem revelar contexto envolvendo: opção A, critérios permitidos na legislação trabalhista brasileira; opção B, discriminação estética ou por aparência física no trabalho; opção C, exercício regular do poder diretivo do empregador; opção D, o princípio da livre iniciativa nas relações de emprego. A resposta correta é a opção B, discriminação estética ou por aparência física no trabalho. Iniciativa que deve considerar uma abordagem ampla e preventiva, cobrindo diferentes formas de discriminação negativa, tanto explícitas quanto sutis, que possam ocorrer dentro de uma organização. Opção A, compliance antidiscriminatório. Opção B, código de conduta. Opção C, programa de responsabilidade social empresarial. Opção D, código de vestimenta corporativo. A opção correta é a opção A, compliance antidiscriminatório. Você, advogado antidiscriminatório, pode atuar numa perspectiva preventiva nas ações de compliance antidiscriminatória, fazendo com que a empresa se organize de maneira adequada para as relações interpessoais entre os diferentes ocupantes de cargos de chefia e trabalhadores, os colaboradores de cada empresa, e também nas suas ações para o atendimento do público externo. De acordo com a Lei nº 12.984 de 2014, constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos, além de multa, a prática de condutas discriminatórias. Opção A, contra a pessoa idosa. Opção B, contra pessoas portadoras do HIV ou com AIDS. Opção C, contra pessoa com deficiência. Opção D, contra pessoas negras ou indígenas. A resposta correta, alternativa B, contra pessoas portadoras do HIV ou com AIDS. Você, advogado antidiscriminatório, deve verificar a importância que práticas nas relações com pessoas com HIV ou AIDS não sejam nem enquadradas na moldura do crime, e a sua atuação no contexto preventivo é fundamental exatamente para que essas pessoas não sejam discriminadas no tratamento. Na aula de hoje, abordamos o tema advocacia antidiscriminatória. No próximo encontro, trataremos da educação antidiscriminatória. Convidamos você a seguir conosco no curso de Direito Antidiscriminatório do programa Saber Direito. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.